temos alguns temas, poucos para tratar, agora aqui. Dentro da nossa programação está indo bem, mas o que tem acontecido é que a gente vem caminhando de muito tempo, às vezes de olhos vendados, né? De olhos vendados. E a igreja nos admite isso, né? A misericórdia está muito clara no documento. A gente leu hoje lá a questão da misericórdia, né? Lá no documento Itinerários Catecumenais para a Vida Matrimonial, define bem claro para a gente o que é a misericórdia. A misericórdia não é negar a verdade, né? Lá no parágrafo 56, né? A lógica da misericórdia, todavia, nunca leva a ofuscar exigências evangélicas de verdade, caridade, etc. Então, nós não podemos, em nome de uma falsa misericórdia, omitir a verdade. Eu gosto muito de, quando alguém vem com aquela questão, isso é julgamento, né? Jesus não julgou a pecadora. Não, veja bem aquele episódio, né? Que ele perguntou para ela: ninguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Bom, ele não fechou o futuro para ela. Eu não te condeno. Acabou aí? O que ele falou? Vá e não peques mais. Aí tem duas afirmações incluídas. Além da informação para não pecar de novo, quando ele fala que não peques mais, implicitamente está dizendo que estava pecando. Já pensaram nisso? Ele não passou pano. Não, foi nada não, pode, vai tranquila, está tudo bem. Não. Vá e não peques mais. Ou seja, a senhora estava pecando, e não repita. Eu não te condeno, mas não peques mais. Não é? Então hoje, em nome de uma falsa misericórdia, a gente quer achar que tudo pode e que o que importa é o coração. Não. A nossa mente é inclinada para o mal. Nós vimos no catecismo. Então nós temos que retificar as intenções que nós temos. Temos que corrigir a partir da doutrina e caminhar para, como diz lá no catecismo, na moral, caminhar para a felicidade prometida. Que coisa muito bonita essa questão de caminhar para a felicidade prometida. Então, uma formação é sempre um ponto de partida. Está sendo muito denso a formação, por isso que eu pedi para entregar papel para vocês, para lerem em casa, voltarem nela, refletir, estudar, né? E eu faço questão de trazer tudo aqui para vocês em papel, para verem que tudo que eu estou falando está de fato aqui, na doutrina. Eu não trago nenhuma ideia minha, coitado de vocês se eu trouxesse ideia minha aqui. Eles vão ficar perdidos, né? Então eu tenho que trazer o meu compromisso, o meu apostolado, é levar aquilo que a igreja fala. Todos nós temos um apostolado, vocês têm um apostolado com os casais que vocês atendem, né? Então temos que levar a verdade para aqueles casais também. Temos que, vai ser difícil, vai doer, vai. Vocês acham que só vocês que levam aí pancada por falar a verdade? Vocês não imaginam o que eu levo, né? E as minhas são todas gravadas para todo lugar. Vocês não imaginam as mensagens que eu recebo, né? As abordagens que eu sofro, né? Mas temos que falar a verdade, né? Está escrito, está na doutrina, pronto, não é? Pega e tenta seguir. Vai ser fácil seguir? Não vai. Vai ter desafios? Vai, né? A nossa vida é tentar o caminho certo. Nem sempre a gente chega nele. Eu falo com os meus filhos, a gente ensinou os filhos a fazer, e a gente faz com eles o exame de consciência diário. Muito importante a gente ter essa prática, né, com os filhos. A gente faz o exercício da morte e o exame de consciência
A morte é mais ou menos um dia por semana, a gente faz o exercício, né? Sim, a gente tem que pensar que a gente vai morrer, né? Que a gente vai morrer e logo vão esquecer da gente, que não vai fazer falta quase nenhuma, não é? Que a gente só faz falta mesmo para Deus. Deus nos quer lá, não é? E a gente tem que rever a nossa vida e fazer o exame de consciência com eles. A gente faz, olha, se Jesus te chamar hoje, Ele vai te pegar como? Né? Andando para frente ou andando para trás? Se você é perfeito, não importa. Mas se Ele te pegar andando para frente, querendo fazer a coisa certa, é o que importa, né? Se eu não conseguir, paciência. Mas se eu estou querendo fazer a coisa certa, estou cheio de erro, mas estou querendo melhorar, é isso que importa, não é? Então nós temos que, nos assusta às vezes um conteúdo denso, nós ficamos muito tempo muito vendados, né, de olhos vendados, quando tem contato com uma coisa assim forte como essas aqui de hoje, né, como da contracepção, do casamento que não é consumado, etc., a gente fica meio apavorado, porque a gente estava andando assim, tão escuro, que quando chega um pouco de claridade incomoda, não é assim? Até a gente acostumar com aquela claridade. Me perguntaram no intervalo também para falar, já que eu falei da contracepção, de casamento não consumado, me perguntaram também e a impotência, né? Então, vocês sabem que a impotência é um dos casos de impedimento para o matrimônio. Sabem disso, não sabem? Né? Mas coitado, não pode viver com quem ele ama, né? Então aí nós não entendemos o que é matrimônio. Matrimônio é ordenado para a procriação. Nós vimos aqui no direito canônico, né? Matrimônio é ordenado para a procriação, muito claro. Quem não pode ter uma relação sexual natural completa, né? Natural é aquela com a deposição do sêmen intravaginal. Quem não pode ter uma relação sexual completa, não pode apresentar a sua cooperação com Deus na criação da vida. Então, essa pessoa não é chamada ao matrimônio, é questão de vocação, né? Não tem que fazer o discernimento vocacional. Se ele é impotente, o discernimento vocacional foi feito, já não é chamado ao matrimônio. Coitado, é entender, a pessoa tem que entender a sua condição, porque tem gente também que por outros motivos não pode se casar, né? Vocês sabem que existe a impotência masculina e feminina, sabe disso, né? Até no livro agora a gente traz, no livro novo, a menção à impotência feminina, que é o obstáculo a ter a relação sexual completa, né? Tem alguma obstrução, tem alguma situação morfológica, né, do corpo que impede de ter uma relação sexual completa, né? Então, assim, a impotência é um impedimento para o casamento. A esterilidade, não. Porque esterilidade é outra coisa, né? A pessoa pode ter a relação sexual completa e uma relação que não gera filhos, mas a cooperação sexual existe. Então, a impotência é sim um impedimento para a relação, para o casamento, porque não pode ter E está no cânon, né? Naquele 1061, né? O casamento só é consumado quando tem um ato conjugal apto para a geração da prole. O impotente não tem um ato conjugal apto para gerar a prole. Então, o impotente não pode não pode contrair matrimônio, porque não vai poder consumar o matrimônio, tá? O assunto é interessante, há muita coisa para aprofundar. Recomendo que leiam bastante. Algumas dúvidas que forem tendo, pode me enviar. Às vezes eu demoro, mas eu respondo todas as dúvidas, atendo todo mundo. Às vezes demora uns dias, né? Porque às vezes eu pego assim uma tarde para pegar as mensagens que chegam muitas, e tento, assim, não é na hora que chega, que não dá tempo, mas tento responder todas também. Agora, os materiais, os livros ajudam muito a gente. Para a gente ir caminhando para o encerramento, eu tenho mais um tema para falar, ainda no campo da questão da sexualidade e da contracepção, né? Vocês viram que a igreja tem dedicado aí uma preocupação grande com essa questão, né? Neste novo documento do dicastério,
Deixa eu pegar aqui. Nós já lemos hoje a questão de não faltar a coragem de falar da castidade. Ah, tá. E 5, 7. Ele pede também para a gente ter a correta concepção de paternidade e maternidade responsável. É o mesmo pedido que no documento anterior, de 96, fazia, né? E nos dois documentos, eles citam também a Humanae Vitae. Então, há um claro pedido da igreja para a gente ter um olhar novo, voltar a olhar para a Humanae Vitae. Na homilia do Papa Francisco, ano passado, naquele encerramento do encontro do método Billings, o Papa Francisco, na homilia, e ele citava Paulo VI e Humanae Vitae. Ele fez a homilia, depois o Vaticano disponibiliza a homilia no site, e na homilia está lá, entre parênteses, conforme Paulo VI e Humanae Vitae. Ele pede para voltar à questão da conexão inseparável entre unitivo e procriativo. Então, o Papa Francisco está nos pedindo isso, né? E ele vai citando, né, essa questão, até chegar, eu quero entrar na questão, qual a relação então que existe entre o Papa Francisco, Paulo VI e a Humanae Vitae? A Humanae Vitae, para alguns, tem assim uma imagem muito negativa, né? Tem a cara de um documento retrógrado, conservador demais, né? Que esquece, não deve ser tratado, não deve ser utilizado. Mas a Humanae Vitae impactou, por exemplo, o nosso catecismo. O nosso catecismo está repleto de trechos tirados da Humanae Vitae. Está lá, né? Então, é importante entender essa relação, porque no capítulo 11 do livro, uma das tarefas atuais é a leitura da Humanae Vitae. É um documento pequeno, se for imprimir em página 4, dá quase 4 páginas, é um documento tranquilo, e que a gente coloca lá como tarefa, a gente sabe que poucos vão ler, mas alguns vão ler, e vão se despertar. O que é isso, Humanae Vitae? Então está lá no capítulo 11, a tarefa é a leitura da Humanae Vitae, uma das tarefas para os casais fazerem, e entenderem como é bonito, porque a Humanae Vitae tem uma linguagem simples, parece o Papa Paulo VI conversando com a gente, e essa coisa da Humanae Vitae me despertou muito, quando eu conheci mais de perto a história da criação, da escrita da Humanae Vitae. Vocês sabiam que a Humanae Vitae foi provocada pela ONU, Organizações das Nações Unidas, ONU. Vocês sabiam disso? Então, no ano de 63, né? No ano de 63, logo depois que a pílula anticoncepcional entrou pesado no comércio, né? Ela estava em estudo, na década de 60 ela entrou comercialmente sendo distribuída, né? E criou aquela confusão no meio dos católicos, que ainda era a maioria na América e na Europa, criou aquela confusão, isso pode, não pode, como é que é, e o católico pode usar pílula, qual a posição da pílula sobre a contracepção. Já tinha uma encíclica, a Casti Connubii, de 1930, que falava do mal da contracepção, porque já estava surgindo uma tendência de contracepção com preservativo, né, que já existia, e também tinha uma ideia errada de aborto como contracepção. Em 1920 começaram as clínicas americanas daquele grupo Planned Parenthood, né, a maior franquia de aborto do mundo, que parece que em poucos anos abriram 600 clínicas de aborto nos Estados Unidos, na década de 20 em diante. Então, já tinha algo muito contra a vida sendo colocado em marcha.
preservativo, aborto. Na década de 60 começou a pílula a ser vendida com força no comércio e começou aquela confusão. Então a ONU, né, consultou a igreja, a ONU mandou uma consulta à igreja, qual era a posição da igreja sobre o controle populacional e a contracepção. Olha só. E por que a ONU fez isso? Provocada pelo Conselho Populacional, que eu falei mais cedo, o grupo que queria distribuir contracepção no mundo, controlar a população, etc. Não é? Então, a ONU, como era um órgão oficial, fez a consulta à igreja, e essa consulta à igreja foi a espoleta para disparar, né, a questão da Humanae Vitae, que é uma história interessante, que o Papa João XXIII, era o Papa da época, criou uma pequena comissão para responder à ONU, né? Só que o Papa faleceu, essa comissão, ele não acompanhou nem a primeira reunião dessa comissão, depois a comissão começou a se reunir, tinham 6 membros, não chegava uma resposta, em 64 foi para 13 membros, não chegaram uma resposta, e a coisa foi aumentando, as críticas aumentando, aí foi passando em 64, 65, 66, né? Em 66, essa comissão praticamente encerrou os trabalhos dela, dizendo que a igreja deveria reformar a doutrina e ceder à contracepção. Essa comissão, em 66, já tinha 72 membros, incluindo 6 bispos e 6 cardeais. Ela começou com 6. Tinha 72 membros e aprovou um relatório pela reforma da doutrina. O Papa Paulo VI, muito incomodado com aquilo, aproveitou que estava tendo um sínodo em Roma e mandou uma consulta para 199 bispos que estavam no sínodo. O que eles achavam daquele relatório de questão de ceder ou não à contracepção? Dos 199 bispos, só 25 responderam à consulta. A maioria preferiu nem entrar na questão, né? E dos 25, 18 favoráveis a mudar a doutrina, né? E a confusão estava colocada. Papa Paulo VI, aquilo não podia ir adiante dessa forma, né? E eu contei aqui em 3 minutos uma história longa, cheia de pressão da mídia, né? Pressão de governos, pressão da própria igreja, né? Naquele livro Paternidade Responsável, um livro fininho, que está à venda lá com a Pius, eu conto essa história, que em 2018 foram liberados os arquivos do ano de 68 da Humanae Vitae. Então o Vaticano deixa isso aberto. Aí eu peguei alguns arquivos para entender um pouco essa história, comecei a consultar meios de comunicação, jornais da época, para poder compor um pouco melhor essa lógica, essa linha do tempo, e publicamos esse livro. Mas aí o Papa não gostou disso, não estava certo, ele estava convicto que a doutrina não poderia ser mudada, então ele mandou redigir um documento que, de fato, mantivesse a doutrina. Em 67, ele mandou redigir esse documento que ia chamar De Nascendi Prolis, o nascimento da prole, a prole nascente, né? Só que aquilo a pressão estava muito grande sobre ele, né? Uma pressão enorme da igreja, da mídia. Ele tinha o relatório da maioria e tinha o documento dele. Em 68, em maio, né, em Pentecostes, parece, ele definiu uma data, né, para poder resolver sobre os 2 relatórios, pegou os 2 relatórios, o da maioria que queria mudar a doutrina e o que ele tinha mandado escrever, mantendo a doutrina, passou a noite em oração na capela pessoal dele, com os 2 relatórios na frente, né? Assim, imagina a situação difícil dele, naquela situação, que peso, que pressão. Na manhã seguinte, ele chamou o secretário particular, mandou preparar para a missa, rezou a missa do Espírito Santo,
né? E decidiu que ia publicar o documento De Nascendi Prolis, que é o documento que reafirmava a doutrina que ele tinha encomendado. Mandou publicar este documento, porém os tradutores do documento alertaram ele que estava numa linguagem difícil, que o pessoal não ia entender, que precisava melhorar. Ele pegou de volta o documento e ele mesmo redigiu à mão, ele mesmo corrigiu e redigiu outro documento, que é a Humana Vitae, a vida humana, né? E publicou em 25 de julho de 68. É uma história muito bonita, que tem, no livro eu trago detalhes, assim, trago questões que aconteceram, como família Rockefeller, um membro do Rockefeller pediu para falar num congresso eucarístico da Índia, pediu uma audiência com o Papa, né? Teve audiência com o Papa e no dia seguinte mandou um recado para ele pelo jornal, porque certamente ele não gostou do que ouviu na audiência, mandou pelo jornal, falando: o senhor escolheu o lado errado da história. Mandou por um jornal, assim, publicou a matéria no jornal falando do Papa. Conseguiram que um membro da ONU discursasse no Congresso Eucarístico da Índia. Assim, teve quase dava uma novela o negócio, a trama que aconteceu e o peso que o Papa sofreu com isso. Foi tanto o peso dele que na semana seguinte que ele publicou a Humanae Vitae, na audiência, ele falou que nunca senti tanto peso de um pontificado como agora. E ele foi Papa até 78, foi Papa por 15 anos, né? Nos 5 primeiros anos de papado, ele escreveu vários documentos e várias exortações, encíclicas. Nos 10 últimos anos, não publicou mais nenhuma encíclica. Dizem que ele morreu, né, com dor no peito, de desgosto, né? Então ele é São Paulo VI. Ele foi um mártir, né, por levar a vida adiante. E o Papa Francisco é quem reconheceu toda esta santidade de Paulo VI. Olha que bonito, né? Em 2014, o Papa Francisco beatificou o Papa Paulo VI. Depois, em 2018, o Papa Francisco canonizou o Papa Paulo VI. Então, o Papa Francisco é o Papa que beatificou e que canonizou Paulo VI. E outra, na Amoris Laetitia, de 2016, ele fala 4 vezes de retornarmos à Humanae Vitae. Pode olhar lá. O pessoal acha que o Papa Francisco é muito progressista, é muito moderninho. Não é isso que está mostrando. Mandar retornar a Humanae Vitae 4 vezes na Amoris Laetitia, beatificar o Papa Paulo VI, canonizar o Papa Paulo VI, e tem mais. Ele canonizou o Papa Paulo VI no ano em que a Humanae Vitae completava 50 anos. Aconteceram diversas manifestações no mundo contra a Humanae Vitae, marcadas para o ano de 2018. Porque completava 50 anos da Humanae Vitae, muitas manifestações no mundo. Em Roma, inclusive, né, tinham manifestações e congressos para discutir a Humanae Vitae, para tentar tirar de cena. Qual foi a resposta elegante do Papa Francisco? Canonizou Paulo VI no ano que a Humanae Vitae completou 50 anos. Fantástico, né? E manda sempre voltar à Humanae Vitae. Nesse discurso aqui, que eu falei dos 70 anos da Método Billings, ele volta à Humanae Vitae. Então, a Humanae Vitae, para nós, voltou, nunca deixou de ser, mas está mais forte ainda como objeto de estudo. Forte, vivo, né? E a igreja nos pede para tratar com ela. Por isso nós colocamos no capítulo 11 do livro. Não é uma letra morta, um documento esquecido e mofado. A igreja nos pede para falar dela, né? O Papa Francisco, na Humanae Vitae, fala várias vezes, né? É como aqui, é preciso redescobrir a mensagem da encíclica Humanae Vitae, né? E mais adiante, eu tirei o trecho dele aqui, que ele fala, eu tinha o trecho aqui,
acabei tirando sem querer, mas o trecho que ele exalta Paulo VI durante a canonização. Ele fala que Paulo VI foi o timoneiro que conduziu a barca a santidade, não a meia santidade, mas a santidade completa. Ele fala algo assim, é fantástico. E agora, outra coisa que eu queria dizer para vocês. Vocês sabem quais foram os 2 milagres que levaram Paulo VI à canonização e à beatificação? Os 2 milagres foram curas de bebês no ventre materno. Bebês com perda de líquido amniótico e que os médicos tinham destinado ao aborto. Então, tanto o milagre da beatificação quanto da canonização são semelhantes. Bebês no ventre materno destinados ao aborto e que foram curados pela intercessão de São Paulo VI. Para nós, de pastoral familiar, para nós que lidamos com famílias, é um santo que tem que ser mais conhecido. Temos que rezar, temos que pedir a intercessão a Paulo VI, divulgar. Você encontra gestantes com problemas da gravidez ou com dificuldade de engravidar, recomende que reze a Paulo VI, São Paulo VI. Então, dia 29 de maio, dia de São Paulo VI, que por sinal é o dia que eu fui batizado, né? Então, eu acho que ele já me pegou para ajudar no trabalho dele aí, né? Então, e vale a pena conhecermos isso. Então, esse livro conta a história e conta, muito mais do que a história, destaca como ele está vivo. Há muita gente, há muitos católicos, há até muitos padres falando que esquece uma nevita. Não, o Papa Francisco voltou com ela para cá. Olha, gente, está aqui, temos que trabalhar com ela. Não mudou nada. Não mudou nada. E qual é o problema da Humanae Vitae? O problema da Humanae Vitae é que ela condena a contracepção e o aborto. Condena e dá os motivos e explica. E fala que nada torna legítima a contracepção, nem mesmo um problema de saúde. É claro. Se eu tenho problema de saúde, eu tenho que fazer a abstinência para não engravidar e não fazer a contracepção. É só entender o que tem que ser feito. Então a igreja nos chama novamente a avaliar a abertura à vida pela ótica da Humanae Vitae. E para ir terminando, né, algo que me chama muita atenção é que toda essa tarde nós estamos tratando de nulidade de matrimônio por questões da sexualidade, estamos tratando da sexualidade, estamos tratando de contracepção, estamos tratando de filho como dono, como direito, como Humanae Vitae e tal. Tudo gira em torno disso aqui, né, que eu chamo de tripé da sexualidade, né? Uma conclusão minha de muitos anos criei esse tripé da sexualidade como isso, a perversão do matrimônio está em torno desse tripé da sexualidade. Vamos entender o que é isso. Nós temos matrimônio, ato sexual e filhos, né? Nós sabemos que o matrimônio está ligado ao ato sexual. O ato sexual depende de quem, é um momento para quem está unido em matrimônio. O ato sexual é aquilo que dá a chance para ter filhos. Então, os filhos sempre têm que vir de um ato sexual. Os filhos têm que nascer dentro do ambiente do matrimônio, e o matrimônio é o ambiente para se ter filhos. O problema do mundo moderno, do matrimônio, do mundo contra o matrimônio, é que cortou todas aquelas 3 ligações. Hoje as pessoas querem ato sexual sem ter matrimônio, mas também querem matrimônio sem ter ato sexual. Uai, como? Às vezes, o caso do impotente é um, mas também quando 2 homens querem requerer à igreja o direito de se casarem. Eles querem um matrimônio sem ato sexual, não é? Porque o que 2 homens ou 2 mulheres fazem não é ato sexual,
é contato genital. É diferente, né? Não é? Ato sexual é homem e mulher, penetração, ejaculação intravaginal e pronto, né? Então, quando dois homens querem o casamento, duas mulheres querem o casamento, eles querem um ato genital, não um ato sexual. Porque isso não perpetua a espécie, não é sexo, né? Então, também querem ato sexual sem matrimônio, isso já é antigo, o povo quer liberdade sexual, mas também quer matrimônio sem ato sexual, só com contato genital, só com contato genital e prazer, né? Eles querem, só isso. O povo quer um ato sexual que não gera filhos, é a contracepção. Outros querem filhos sem ato sexual, que é a fecundação artificial, né? Uns querem matrimônio sem filhos, né? Também está pervertendo o matrimônio. Outros querem filhos sem ter matrimônio. E aí você pode entender os solteiros, ou também pode entender até as duplas homoafetivas que querem ter filhos com barriga de aluguel e tal, e não podem ter matrimônio. Está vendo? Dá para encaixar aqui todos os problemas relativos à sexualidade do nosso mundo moderno. Algo que é tudo interligado, eu estou cortando os lados e estou destruindo aquilo. Temos que pensar nisso, né? Somos chamados a promover a verdade, a promover aquilo que a igreja leva. E a gente vai ter algumas perguntas agora, mas para encerrar, eu gosto de trazer o último parágrafo da Humanae Vitae, que para mim ele é impactante, né? Porque a gente briga e o povo reclama e briga e cria caso da Humanae Vitae e tal, e no final São Paulo VI dá uma concluída fantástica. Ele fala: temos disso a convicção íntima, visto que o homem não poderá encontrar a verdadeira felicidade, a qual aspira com todo o seu ser, senão no respeito pelas leis inscritas por Deus na sua natureza. Olha que bonito, a gente falou de moral, a gente falou de natureza, de estar em harmonia com o plano de Deus, a moral nos ensina a viver, o matrimônio criado por Deus e o plano de Deus para o matrimônio, aqueles 4 passos lá do plano de Deus para o matrimônio. Então foi muita coisa que a gente falou hoje, né? Isso daria para fazer assim, várias aulas de 1 hora e ficar assim, muito tempo, muito conteúdo. Adriane e Everaldo, a Adriane também tem um depoimento para dar. Quando, no ano que a Kátia começou a trazer para Joinville esse modo de catequese, né, matrimonial, não foram só os noivos que foram resistentes, mas nós também, como coordenadores na época de comarca, acabamos achando loucura. Isso não vai dar certo. Fui uma que bati de frente, né, Kátia? Fui resistente também. E eu disse, nunca. Nossa paróquia tem 26 casais que fazem encontro, às vezes, né? Às vezes 26, às vezes 20, às vezes 25, depende lá a quantidade. Fazíamos 3 por ano, né? E aqueles encontrão macro, em modos condensado, 8 palestras, hora de bater palma, hora de sorrir, hora de chorar, né? Como o André colocou aqui. E isso era mágico, movimentava uma equipe grande para fazer almoço, então o pessoal gostava disso, né? E quando veio essa catequese, acabou um pouco isso. E muitos foram resistentes também. E eu entendo quem é resistente, por isso esse amor, essa garra que a gente está à frente, tentando resgatar paróquias que aqui já deram catequese e voltaram para o modo antigo e hoje estão aqui de novo nessa formação para resgatar novamente a catequese matrimonial. Então, eu acho que é um trabalho contínuo, os próximos coordenadores que virão terão que fazer esse trabalho também, né? Trazer o André outras vezes para cá. Claro que a diocese não consegue trazer todo ano, mas nós temos que dar o nosso sim, porque se a gente quer fazer um trabalho bem feito, a gente está fazendo para Deus, então nós temos que fazer esse trabalho bem feito, né? Nós estamos fazendo o nosso trabalho para Deus, ele tem que ser o melhor. Pensa, é Deus que conta conosco, né? Nós somos colaboradores com Ele para essa missão.
somos apóstolos dele, dando continuidade do que ele nos pede. Então, hoje, eu sou a defensora, mas eu também já fui resistente, né? Também achei que não ia dar certo, mas dá certo sim. A gente dá catequese para os nossos paroquianos, os que vão casar na nossa paróquia, os que são dizimistas da nossa paróquia, então não tem aquela procura tão grande. E aí, lá na sua paróquia, acontece as catequeses? Acontece. Eu acho que, como o André colocou hoje de manhã, a gente tem que fazer o nosso. Se a diocese vizinha está fazendo um encontro macro condensado, eles vão prestar conta com Deus, né? Nós sabemos, nós tivemos o conhecimento hoje, então nós que estamos aqui, cada um tem que lutar por essa catequese matrimonial para ela dar certo. Amém? Vou colocar a oração para vocês. Eu só quero agradecer todo mundo aí pela paciência, pelo dia inteiro ouvindo nesse auditório cheio, né? Parabéns a vocês pelo empenho, obrigado pela acolhida, obrigado pela paciência aí, né? A foto já é antiga, né? Mas a galera está aí, né? Já estão diferentes, né? Pois é, agora, né? Tá bom. Então tá bom, muito obrigado, pessoal, viu? Obrigado, até mais. Uma salva de palmas para o André, de pé, eu acho que ele merece.